Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O deputado federal Danilo Forte, segundo o registro da coluna política do Estadão, jornal Estado de São Paulo, desta quinta-feira, ia estar nesta manhã, eu estou dizendo ia estar, porque o jornal é que está afirmando isso, e ainda não temos confirmação se ele esteve com o presidente Lula a convite do presidente para tratar da reestruturação da FUNASA, uma antiga Fundação Federal de Saúde, que já foi base de apoio para a eleição de vários deputados federais pelo Brasil. Danilo foi um dos presidentes da FUNASA, antes de ser deputado federal. Uma fundação, a FUNASA é uma fundação rica que investiu muito na parte de saneamento nas cidades brasileiras. Algumas cidades ainda têm serviços de abastecimento d'água explorados pela FUNASA. Uma das primeiras medidas provisórias do presidente Lula, neste seu terceiro governo, foi para acabar com a FUNASA. O Congresso Nacional rejeitou a medida provisória e manteve viva a FUNASA. Há meses, o governo discute em que ministério e em que condições deve deixar albergada a FUNASA. Danilo foi um dos principais defensores da manutenção da FUNASA. Ainda em fevereiro deste ano, logo após a publicação da medida provisória acabando com a FUNASA, nós fizemos uma entrevista para a TV Otimista e para o blog do Edson Silva com o deputado federal Danilo Forte e falamos sobre a extinção da FUNASA. Vamos ouvir o que disse o deputado naquela oportunidade, no dia 24 de fevereiro deste ano. Ela tem um histórico belíssimo. Agente de anemia, combate à anemia, os mata-ratos, vem da FUNASA, desde da peste bubônica, né, a peste do rato. Mata-mosquito. Mata-mosquito. Né? A FUNASA, ela entrava no paveiro, combate à doença de Chagas. Ela sempre teve um papel histórico belíssimo. E quando eu estive na FUNASA, que é como diretor executivo e depois como presidente, nós fizemos um trabalho na área de saúde indígena exemplar. Né? Tiramos de lá 34 organizações não governamentais que tinham problema de desvio de recursos. Eu tive muito problema, inclusive, dessa área Yanomami lá, que hoje é essa tragédia. Essa casa de saúde indígena lá de Roraima foi inaugurada por mim. Eu estive lá em Roraima inaugurando essa casa. Nós reduzimos a mortalidade infantil indígena em 50%. Nós erradicamos a orcocicose lá nos Yanomamis. Inclusive, eu ganhei um prêmio da Fundação Carter. O próprio presidente Jimmy Carter veio ao Brasil me entregar um prêmio de reconhecimento pela erradicação. Fizemos a maior campanha de vacinação em área indígena do país. Inclusive, até aquele helicóptero que caiu do Exército, lá no Vale do Javari, com os funcionários da FUNASA fazendo campanha de vacinação. E nós ali criamos uma motivação política com relação a esse movimento de ONGs que se sentem dono da saúde indígena. Paralelo a isso, a FUNASA também foi um trabalho muito importante de saneamento básico, principalmente de abastecimento d'água, nas comunidades e nas cidades pequenas. Para você ter uma ideia, nós chegamos a ter convênio na época de FUNASA com 3.600 municípios. Dos 184 municípios do Ceará, apenas 8
não tiveram convênios com a FUNASA. Esse projeto do Maranguapinho aqui em Fortaleza foi o maior projeto de saneamento ambiental em área urbana do Brasil e foi um projeto feito pela FUNASA. Inclusive, eu entreguei ao governo do Estado, na época era até o caminho do secretário de cidade. Está aqui o projeto pronto. E foi o primeiro projeto aprovado no PAC do governo federal de saneamento ambiental, foi o do Maranguapinho aqui. Então, a FUNASA tem uma história belíssima. O problema é que a FUNASA também, por outro lado, criou, né, essa animosidade com essas ONGs, que saíram da FUNASA, criaram a Secretaria de Saúde indígena no Ministério da Saúde, e elas voltaram a reinar lá. Tanto é que quando eu vi os nomes das ONGs que estavam lá nos Yanomamis, nessa catástrofe humana que eu vi lá, eram as mesmas que eu tinha botado para fora da FUNASA. Como a história se repete como tragédia, né? Então, eu revi isso. E agora, politicamente, estão querendo transferir as atividades da FUNASA para o Ministério das Cidades. Isso vai ser muito ruim para os pequenos municípios. Porque como a FUNASA cuidava só de municípios com população abaixo de 50 mil habitantes, lá eles eram prioridades. Agora, você tratando com a Caixa Econômica, com o Ministério da Cidade, chega um projeto de uma cidade importante, de uma capital de um estado, ou de um governador, e chegam os projetos dos municípios pequenos, com certeza os olhos se voltarão para os projetos grandes. E os pequenos serão tratados de forma discriminada. Então é por isso que eu sou contra a extinção da FUNASA. Eu acho que é um erro, né? E porque vai prejudicar principalmente os pequenos municípios do Brasil, que já são muito desassistidos no que diz respeito a saneamento básico. Incrível, o Brasil é um dos países mais ricos do mundo e apenas 65% da população tem abastecimento de água tratada. E menos da metade da população tem esgotamento sanitário. Deputado Danilo Fortes, sou muito grato. Repito, nós fizemos lá nos estúdios da TV Otimista no dia 24 de fevereiro. No mesmo dia e na mesma hora estava sendo também publicado nas redes sociais aqui do nosso blog, do blog do Edson Silva. A Assembleia Legislativa Cearense pode encerrar suas atividades de plenário do primeiro semestre deste ano com a sessão de hoje. Anualmente, os deputados estaduais e federais têm um recesso de 15 dias no meio do ano e de 1 mês e meio entre dezembro e fevereiro. Ontem, o deputado Renato Roseno, que preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, foi à tribuna reafirmar a existência de tortura em presídios cearenses e reclamar providências do governo do Estado. A Justiça Cearense de primeiro grau já afastou alguns agentes de presídios que praticariam torturas, dentre elas um tipo que chega a quebrar os dedos das mãos de presos. Mas o secretário de Assuntos Presidiários, o senhor Luiz Mauro Albuquerque Araújo, que é considerado o mentor do tipo de tortura praticado em presídios cearenses, ainda não sofreu sequer uma admoestação pública. Recentemente, o deputado Renato Roseno esteve com o governador Eumano de Freitas apresentando documentos que comprovariam a responsabilidade do secretário e, portanto, pedindo a sua exoneração. Vamos ouvir parte do discurso de ontem do deputado Renato Roseno. Sistema prisional cearense. E queria fazê-lo de maneira muito serena, responsável, até porque presido a Comissão de Direitos Humanos, que desde a década de 90, ela tem tratado deste tema. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia do Ceará, ela foi criada no final dos anos 90 como uma comissão permanente.
Teve como presidentes deputado Hilário, deputado Mário Mamed, deputado Hilário Marques, deputado Mário Mamed, deputado João Alfredo, deputada Iris Tavares, deputada Eliane Novaes, deputada Luiziane Lins, deputado Heitor Ferrer, deputada Raquel Marques, deputado Zé Ailton Brasil, eu. Desde os anos 90, que a comissão ela recebe as denúncias de violências institucionais cometidas por agentes de Estado que se afastam da lei. Mais recentemente, mas muito especialmente com a instituição desse padrão de gestão penitenciária que se implanta no Ceará em 2019, essas denúncias ganham outro volume, ou seja, ganham em escala, em especial uma escala de ordem institucional. Todos nós sabemos, é só procurar, inclusive nos jornais, qual era a minha posição, que, em especial, tinha a esperança, dado o grande número de evidências e provas relativas à presença e à existência dessa tortura institucionalizada, que isso fosse superado. De 2019 para cá, foram inúmeras as evidências coletadas por diferentes organismos. Decisões judiciais, inspeções do Judiciário, da própria Defensoria Pública, o Ministério Público e as suas ações penais, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Conselho Nacional de Justiça, que fez a maior inspeção da história do Conselho, com mais de 16 magistrados de 10 estados diferentes que vieram ao Ceará para visitar a quase totalidade das unidades e que todas confluem para aquilo que, inclusive, é denunciado por nós. Em 139 vezes, eu assinei, inclusive com mais de uma vítima, denúncias ao sistema de justiça, em especial ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário, que aqui eu rendo minha homenagem, também ao Ministério Público do Estado do Ceará e à Controladoria Geral de Disciplina. Portanto, esse assunto não é novo e ele saiu na Folha de São Paulo, inclusive, fazendo este balanço de toda essa trajetória, algo que já era de nosso conhecimento. Eu coloco isso, inclusive, a título de prestação de contas, porque esta deve ser a última semana desse primeiro semestre. Bom, o deputado Renato Rosendo me disse que tinha entregue ao governador Elmano documentos que comprovariam a responsabilidade do secretário do sistema presidiário nesses casos de tortura. A decisão do governo Lula de encerrar o programa das escolas cívico-militares motivou reações em vários segmentos da sociedade brasileira. A decisão do presidente foi anunciada ontem e é um dos destaques do nosso blog. O programa das escolas cívico-militares foi criado no governo Bolsonaro. O governador de São Paulo reagiu à decisão do governo Lula e diz que vai manter o programa no seu estado, inclusive ampliando as escolas cívico-militares. Só são diferentes de todas as outras escolas brasileiras na questão da disciplina para a convivência social e a ampliação dos conhecimentos sobre os bens nacionais, como que relembrando os ensinamentos sobre moral e cívica que existia na escola de antigamente. O programa das escolas cívico-militares foi criado, esse programa do governo Bolsonaro, foi criado à semelhança dos colégios militares, como o existente no Ceará há décadas,
e que já foi base de formação para muitos cearenses que hoje são empresários ou profissionais liberais e também militares do Exército. No Ceará, independente ou bem antes do programa do governo federal das escolas cívico-militares, nós já tínhamos em funcionamento o Colégio Militar de Fortaleza, já citado, que é ligado ao Exército, e os colégios da Polícia Militar do Ceará e o do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Os integrantes da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, do MST, decidiu ontem convocar alguns depoentes para o mês de agosto, após o recesso parlamentar. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, aprovou nesta última quarta-feira a convocação do auditor da Controladoria Geral da União, João Henrique Wetter Bernardes, do integrante do MST, Marco Antônio Barato Ribeiro da Silva, e do ex-dirigente da Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos, de Novo Sarandi. Bernardes integra o grupo de trabalho da CGU e do Tribunal de Contas da União, que acompanha o cumprimento de diligências do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Ele foi convocado a pedido do relator do colegiado, o deputado Ricardo Salles, do PL, e da deputada Caroline de Toni, do PL, para detalhar acórdãos que apontam indícios de irregularidades ocorridas no INCRA, relacionadas à concessão de lotes do Programa Nacional da Reforma Agrária em todo o país. O deputado Gilmar Tatu, do PT, criticou a convocação, que considerou como uma tentativa de intimidar um servidor de carreira. Muito bem. Ontem, o presidente do Congresso Nacional e do Senado da República, Rodrigo Pacheco, reuniu o relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, e o deputado federal, que foi o relator dessa mesma reforma na Câmara dos Deputados, que conseguiu aprovar o seu texto na semana passada, o Aguinaldo Ribeiro. Essa reunião, provocada pelo presidente do Congresso Nacional, foi para permitir que os dois parlamentares trocassem ideias que possam facilitar o entendimento do senador Eduardo Braga e isso possa facilitar o encaminhamento da reforma tributária no Senado, visto a pressa da sua aprovação completa, tanto da parte de deputados que já cumpriram a sua missão, quanto de senadores que deverão cumprir sua missão no mês de agosto ou, no máximo, até o final de setembro, que é essa reforma tributária tão aguardada pelos brasileiros. Após o encontro, o deputado Aguinaldo Ribeiro falou sobre os entendimentos. Vamos ouvi-lo. É um momento histórico, que é a aprovação na Câmara dos Deputados de uma reforma tão complexa, na verdade, uma reforma tributária, é um novo sistema tributário que nós estamos implantando no Brasil, como disse o ministro Haddad. Fiquei muito feliz de ter tido a escolha de um senador com larga experiência, com quem eu tenho, graças a Deus, uma excelente relação, né, o senador Eduardo Braga, que eu tenho certeza vai fazer um grande trabalho no Senado Federal.
E nós vamos estar à disposição do Senado, como sempre estivemos, né, desde a comissão mista, né, que trabalhamos juntos, Senado e Câmara, discutindo o PEC 110 e PEC 45, e o que nós tivemos, ao final, foi exatamente a convergência, né, de todas essas sugestões no nosso texto, né. Então, de nossa parte, nós vamos estar à disposição, colaborando, como o ministro Haddad acabou de mencionar que estará colaborando. Quero ressaltar também assim, a sempre disposição do presidente Rodrigo Pacheco em ter um compromisso com a reforma desde o início, desde quando eu estava na comissão mista. O presidente Pacheco já demonstrava esse compromisso com a reforma. Eu acho que agora nós aguardarmos o texto. Teve muita especulação, inclusive, sobre o texto. Vamos ter um pouquinho de paciência para nos próximos dias recebermos o texto finalizado e revisado pela equipe da Câmara dos Deputados. E aí, quando o presidente Arthur Lira voltar, deve estar assinando, né, os autógrafos, como eu também, para que esse texto possa chegar no Senado Federal. E o Senado, ao seu tempo, né, como casa revisora e casa da Federação, né, fazer o trabalho em cima desse texto. E aí nós, como disse aqui o nosso relator no Senado, o senador Eduardo Braga, nós possamos ter, ministro Haddad e senador Eduardo, entregue ao Brasil uma reforma tão importante, que será, não tenho dúvida nenhuma, um divisor d'águas para o nosso país. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o governador Eumano de Freitas propõe a criação da Secretaria da Proteção Animal para receber o PSD no governo, representado pelo deputado Célio Studat na Câmara Federal. O projeto fala da criação do cargo de secretário de Proteção Animal, de secretário executivo de Proteção e Bem-Estar Animal e secretário executivo de Infraestrutura. Outros 56 cargos devem ser criados, que serão distribuídos por decreto do governador Eumano de Freitas. Também temos que petista Guilherme Sampaio e a bolsonarista doutora Silvana apresentam um projeto para impedir o uso de catracas duplas nos ônibus aqui em Fortaleza. Guilherme Sampaio, por exemplo, destacou que a Etufor contratou uma empresa para avaliar se vai tirar ou não essas catracas. Ele reclamou do tempo e do gasto de recursos públicos com algo que, em sua avaliação, está claro que deveria ser retirado. Como já mencionado, temos que a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia vai discutir denúncias de tortura nos presídios. Segundo Renato Roseno, esta comissão aprovou a realização de uma audiência sobre o tema e visita ao sistema prisional nos próximos meses. Temos também que Lula cobra da ministra do Planejamento e Orçamento a avaliação dos resultados dos fundos especiais. Lula declarou durante a cerimônia de reinstalação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia que aproveita para pedir a Simone que precisamos fazer um levantamento de todos os fundos existentes no Brasil. Com os destaques nacionais, temos em principal manchete pelo Estadão que Adolfo Saxida diz que não iríamos privatizar a Petrobras se o Bolsonaro ganhasse a eleição. Em sua primeira entrevista após deixar o cargo, o ex-ministro de Minas e Energia afirma que estava preparado à desestatização da empresa. Com os destaques do Globo, temos em principal destaque uma nova vaga no Supremo Tribunal Federal. A sucessão presidencial e a cobiça por ministério levam Flávio Dino a ser cotado. E com os destaques da Folha de São Paulo, temos que o Tribunal de Contas da União quer anular 7 bilhões de reais de liberações suspeitas da gestão Bolsonaro na área da educação. Um fundo autorizou milhares de novas obras com empenhos fracionados para atender aliados do antigo governo. O presidente Lula quer que o governo federal consiga meios para facilitar compras dos chamados aparelhos brancos, a partir de geladeiras e outros utensílios para as residências. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula sobre isso. E a gente sempre tem que incentivar o povo a consumir, desde que ele consuma de forma responsável. Ninguém pode gastar o que não tem.
Se tem que fazer uma dívida, só faça a dívida que pode pagar. Se não pode pagar, espere um pouco. Porque se fizer a dívida e não puder pagar, vai quebrar a cara. E é por isso que nesses próximos dias a gente vai anunciar definitivamente o tal do desenrola. E o desenrola tem que dar certo, porque se não dar certo, quem vai estar enrolado somos nós, Simone. Então nós vamos ter que fazer esse desenrola, que é tentar ajudar os 72% da população brasileira que estão endividados. Pessoas que têm dívida até R$5.000, pessoas que têm dívida de R$1.000, de R$250, de R$500 e que estão pendurados no Serasa. Nós temos a obrigação de estendermos a mão para essa gente e trazer essa gente outra vez para a atividade econômica brasileira, para poder consumir aquilo que as pessoas têm verdade. Até falei para o órgão, que tal a gente fazer uma aberturazinha para a linha branca outra vez, facilitar a compra de geladeira, de televisão, de máquina de lavar roupa. As pessoas de quando em quando precisam trocar os seus utensílios domésticos. Quando a geladeira velha está batendo, não está gelando a cerveja bem e está gastando muita energia, você tem que trocar. E se está caro, vamos baratear, vamos tentar encontrar um jeito. Simone, você e a Luísa abram mão um pouquinho para a gente poder, sabe, facilitar a vida desse povo que quer ter acesso às coisas. O presidente sempre lembra da cervejinha, né? Quando a geladeira não estiver gelando bem, a cervejinha precisa ser trocada. Bom, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou em depoimento à Polícia Federal ontem qualquer conversa com o senador Marcos Duval sobre golpe de Estado. Tinha que negar, realmente. Está acontecendo agora, no plenário do Senado Federal, uma audiência pública convocada pelo senador cearense Eduardo Girão, em que está sendo discutido o quanto é prejudicial para os brasileiros o vício de bebidas e outras drogas, e, em especial, o vício com a pornografia. Algumas pessoas convidadas especiais já estão se manifestando nesta audiência pública. Bom, com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva e prometendo estar de volta amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!